Hoje eu saí bem cedo de Praga para fazer um bate-volta até uma cidade que, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, eu tenho certeza que já influenciou no que você bebe. Eu tô indo para Pilsen, o lugar onde nasceu esse estilo de cerveja que talvez seja o mais popular do mundo. Quem quer vir para Pilsen é bem fácil de vir saindo da estação principal de Praga. Tem trens a cada 1 hora, mais ou menos. É bem fácil de vir. Dá para vir num bate-volta, ficar o dia aqui e voltar no fim da tarde. Dizem que dormir aqui também é muito bonito, mas para quem tá com pouco tempo dá para fazer um bate-volta que já tá de bom tamanho. Na praça principal da cidade, onde tá a catedral, tem várias casinhas, uma de cada cor, nesse estilo aí, parece bem clássico. Não sei se é o estilo clássico de verdade, mas é bem bonito, bastante anjinhos na decoração da fachada. E hoje ainda, claro, Semana Santa, outra vez, estamos cheio de barraquinhas e cheio de comida, igual tinha lá na praça principal de Praga. Mas o bom daqui é que tem um pouquinho de movimento, não tem aquele vucu-vucu que tem lá em Praga, e você pode admirar as casinhas com calma, uma por uma. É claro que eu resolvi subir na torre da catedral. Dizem que é a mais alta da República Tcheca. A subida não é das mais fáceis, mas a vista lá de cima vale muito a pena. Por 50 coroas, mais ou menos 2 euros, você pode subir na torre do relógio da igreja principal. E aí é muito massa, porque dá uma olhada. As escadas aqui são tudo de madeira. Caramba! É um tudo. Uau, que vista, cara, que vista. Dá uma olhada, olha aqui. Essa é a pontinha da outra torre da igreja. Meu Deus, cara, que coisa mais linda. Dá pra dar a volta completa na torre, só porque 2 pessoas não passam. Então tem que, se tiver mais gente, tem que fazer fila. É interessante, tanto lá em Praga como aqui em Pilsen, as casas elas não superam aí os 3 ou 4 andares e não tem grandes edifícios assim, grandes arranha-céus. Então a paisagem aqui do alto é muito bonita, muito fotogênica. Bem, entrei rapidinho na catedral. Hoje é domingo de Páscoa, tá tendo missa. E além de ter um papelzinho de proibido de tirar foto, não quis gravar lá dentro. Na verdade fiz uma bem discreta, só pra mostrar pra vocês rapidinho, mas não queria profanar o ambiente. É muito bonito, eu achei mais bonito inclusive que algumas igrejas que eu vi lá em Praga. E cara, eu achei sensacional porque ela tá feita inteiramente de blocos de pedra maciça. E a torre é muito alta, então imagina o trabalho que foi fazer isso. Depois dessa subida, nada mais justo do que uma pausa para recarregar e, claro, experimentar uma cerveja local, que aqui é uma coisa obrigatória para qualquer turista. Aproveitando que eu tô aqui, vou ensinar um truque para vocês. Aqui na República Tcheca, vocês nunca tem que ir pedir a cerveja do garçom. Você sempre pega um desses protetores que sempre vai ter na mesa e só coloca aqui que o garçom vai trazer a cerveja para você. Tá? Falei que funcional? Bem, saúde. E nada como ter bigode pra sujar de cerveja. Tem, pra acompanhar a cervejinha, eu pedi uma cabeça de porco feito com um salame disso. Essa parada aqui tem cara boa. Deixa eu trabalhar. Então, pega isso aqui e coloca em cima, senão eles vão ficar te trazendo cerveja até você ficar bêbado. Acabei de descobrir isso. Depois do almoço, eu fui conhecer o Museu da Cerveja de Pilsen. Aqui dá para entender como a produção de cerveja evoluiu ao longo dos séculos e como ela se tornou uma parte tão importante da cultura tcheca. Tem que existir algum motivo para esse tipo de cerveja ser tão famoso no mundo inteiro. Andando aqui pelas ruas de Pilsen, eu descobri esse lugar que eu acho que vai me ajudar a entender por que ela ficou conhecida mundialmente. Esse é o Museu da Cerveja. Vamos lá ver. Basicamente existem 3 coisas relacionadas à cerveja que vocês podem ver aqui em Pilsen. É o Museu da Cerveja, o caminho pelos subterrâneos da cidade que sai do Museu da Cerveja e a fábrica atual da Pilsner Urquell que vocês podem visitar. As 3 coisas te oferecem uma cerveja em cada, obviamente. A melhor forma de você comprar os bilhetes é vindo até aqui no Museu da Cerveja, onde você compra os 3 de uma vez. O museu não tem horário, é horário aberto, enfim, você faz a sua própria visita, tem várias coisas em inglês, mas os outros 2 são tours guiados que tem horário marcado e poucos em inglês. De qualquer forma, eu recomendo que você venha primeiro aqui e se planeje aqui, vendo os horários que tem e compre tudo de uma vez. Um detalhe curioso sobre a cerveja Pilsen é que ela literalmente mudou o padrão mundial de como a cerveja deveria ser.
Antes dela, a maioria das cervejas era escura, turva e inconsistente. Quando a primeira Pilsen foi criada, em 1842, ela chamou atenção justamente por ser clara, dourada e transparente. Nossa, que cheiro bom isso aqui. Isso aqui é cevada. Que cheiro delicioso. Olá, bom dia. Bom dia. Os tchecos não são muito simpáticos, não. A parte aqui mostra como que eles faziam os barris para armazenar a cerveja. Os bonecos são muito bem detalhados, às vezes até parece que vão se mexer. E a hora que eu cheguei, aquela senhora estava ali em pé e eu não vi que ela era uma pessoa, achei que era um boneco também. E de repente se mexeu e... Meu, que gelo. Olha que legal, pra quem gosta de publicidade, material de propaganda de cerveja, e essa tela aqui mostra todos os rótulos desde 1890, que é o último que eles têm foto. E tu vai passando e vai vendo todos. Muito legal. Se vocês olharem numa cerveja Skol, Bohemia, Brahma, alguma coisa assim, vocês vão ver lá embaixo que tá tipo Pilsen. Por quê? Porque realmente a cerveja Pilsen, a primeira delas, surgiu aqui, a Pilsner Urquell, que é justamente essa que a gente tá falando tanto, essa que a gente vai visitar. Mas na verdade existiam várias cervejas dessa cidade, dessa região, né? Na verdade é uma região da República Tcheca. E aqui mostra algumas delas, as primeiras. Uma das partes mais interessantes da cidade está escondida, literalmente. Debaixo de Pilsen existe uma rede de túneis subterrâneos que datam da Idade Média. Esses corredores eram usados para armazenar comida e cerveja, e até como proteção em épocas de conflito. Sabe que para ter uma boa cervejaria precisa de uma boa fonte de água. É por isso que eu vou entrar nos subterrâneos aqui de Pilsen para descobrir de onde vem a água dessa famosa cerveja. Bora lá! Além da captação da água em si, com uma temperatura e um ambiente desse, era um lugar perfeito para armazenar a cerveja nos barris. E claro, tendo uma cerveja aqui tão perto, eles tinham que ter um bar aqui embaixo também. Então alguns deles faziam tavernas como isso aqui e vinham beber a sua cerveja exclusiva aqui nos subterrâneos da cidade. Que máximo! Na verdade, quem construiu isso aqui foram as famílias ricas que haviam na cidade, numa época em que se produzia muita cerveja ainda de maneira artesanal. Então quem tinha dinheiro construía esse tipo de túneis aqui na parte de baixo da cidade. E foram tantos que existia essa rede enorme da época medieval ligando aí os subterrâneos da cidade. Olhando aqui, simplesmente parecem uns troncos de madeira, mas na verdade, olha aqui dentro. Eles são ocos dentro, não sei se dá pra ver. Eram uns tubos da época que eles utilizavam para fazer o bombeamento da água para a superfície. Cara, imagina o trabalho pra fazer isso aqui. Sensacional. Esse simples sistema de armazenamento de água e de cerveja serviu como uma grande fortaleza na época medieval e como uma grande proteção durante os períodos de guerra. Não existiria nenhum lugar mais perfeito para se esconder do que num lugar desse. Ainda mais que as entradas sempre eram dentro das casas, então não havia uma entrada pública para essa rede de túneis. Sem dúvidas, o ponto alto do dia é a visita à fábrica da Pilsner Urquell. Foi aqui que, em 1842, nasceu a primeira cerveja Pilsen do mundo. Ela foi a primeira cerveja clara, dourada e transparente, e acabou definindo o padrão do que muita gente hoje conhece como cerveja. Bem, mochileiros, a parte que eu tava mais esperando de hoje é essa fábrica aqui. Essa é a fábrica oficial da Pilsner Urquell. Até agora eu não sei falar esse nome. E vou entrar no tour agora, que eles vão me levar para conhecer a fábrica com mais detalhes. São os edifícios antigos, onde antigamente acontecia a fermentação. Hoje são edifícios de restaurante, tem os escritórios, enfim, toda essa parte de documentação, porque a indústria cresceu tanto que eles tiveram que fazer novas instalações. É tão grande, ficou tão grande que tem que pegar um ônibus agora, entrar no ônibus para ir lá pro lugar onde eles realmente fazem a cerveja.
bem legal que a guia contou pra gente agora é que nesse edifício rosa fica um aquário onde eles controlam a qualidade da água que é usada para cerveja. Porque eles têm uns peixes especiais lá, que se os peixes começarem a ficar meio michuruca, porque a água tá ficando meio ruim. Então tem que cuidar bem dos peixes para que a água seja boa. Interessante o método. A gente viu lá no museu, era uma maneira mais artesanal, a parte mais histórica da produção da cerveja. E vindo aqui para a cervejaria da Pilsner, o que a gente vai ver é realmente a história dessa cervejaria, como ela começou e como que ela cresceu e como ela é atualmente. Vamos ver aí esse contraste. Aqui dentro da cervejaria da Pilsner dá para entender por que essa cerveja ficou tão famosa. O processo segue um estilo bem tradicional. Começa com um malte de cevada, lúpulo da região e água local, tudo passando por etapas como braçagem, fermentação e maturação. Uma das diferenças é o uso de fermentação em baixa temperatura, típica das lagers, que deixa a cerveja mais leve e equilibrada. E mesmo com tecnologia moderna, eles ainda preservam métodos históricos, inclusive com fermentação em barris de madeira em algumas partes do processo. Aqui o que eles fazem mesmo é fazer o lúpulo se transformar, crescer, se desenvolver. Os tanques que eles fazem a mistura e deixam isso fazendo a maturação. Na verdade aquilo ali é água quente e aquilo ali tudo vai cozinhar ali dentro e vai começar a liberar os gases e o lúpulo vai se distribuindo, vai crescendo. E aí eles filtram o líquido e o que fica, a parte sólida, que é, se não me engano eles chamam isso de mosto em português, eles vendem ainda para o gado, né? No Brasil a gente faz isso muito também. E enfim, depois a cerveja essa que foi filtrada vai para a etapa de fermentação. Existem várias partes da fabricação da cerveja que a gente não vai ver. E realmente a parte mais interessante é ver os mecanismos de como eles fazem para colocar a cerveja depois de pronta dentro das garrafas. Então a gente veio para a planta de engarrafamento, por dizer assim. Os engenheiros de alimentos, os engenheiros industriais, por favor aí comentem aí embaixo a opinião de vocês e me expliquem melhor do que eu. Vocês estão vendo aqui que se chama Lavatec, serve para lavar as garrafas que vêm da rua, aquelas que são recicláveis, e tirar toda a cola do rótulo, para depois ela entrar na linha para ser preenchida. Aquele carinha que tá ali, ele fica vendo se tem alguma garrafa suja ou alguma garrafa quebrada. Então se ele encontra uma, ele já joga as quebradas fora e se encontra alguma suja, coloca de volta na linha para ela passar pela limpeza de novo. Consegue ver, mas dentro daquela câmara fechada as cervejas são preenchidas. São duas coisas que eles colocam em cada garrafa: a própria cerveja e o gás carbônico, que é para conseguir manter uma pressão constante dentro da garrafa. Depois, logo em seguida, elas já saem na linha para passarem pela etiqueta. Eles têm 6 linhas iguais a essa, sendo que algumas são para garrafas reutilizáveis e outras são para garrafas não recicláveis, que são mais simples, que não passam por esse processo de limpeza. Entrando nos túneis, porque, como vocês já podem imaginar, a fermentação vai acontecer aqui embaixo, porque tem uma temperatura também ideal, nesse caso entre 5 e 7 graus. Claro que aqui o túnel é muito maior. Olha, essa é a tal fermentação. A cerveja fica aí vários dias, se vocês olharem aqui embaixo escrito em Giz, todos os dias eles fizeram uma medição para ver a temperatura. Desde o dia 23 de março, hoje é dia 1º de abril, então já faz 7 dias que essa cerveja está aqui fermentando, vai ficar aí mais alguns dias. Cara, vocês não imaginam a delícia que é o cheiro desse lugar. Dá vontade de pular dentro daquele negócio ali e ficar tomando essa cerveja. Tem cheiro de... Nossa, é muito bom. Olha o que eu tenho aqui. Bem, direto do barril assim, acho que vocês nunca tomaram, né? Eu também não. Meu, tá geladíssimo ainda. Bem, saúde. Nossa, que coisa deliciosa. Essas cervejas que estão nesses barris aqui são feitas só para isso, só para os turistas, porque na prática a cerveja que é vendida para o público é fermentada em tonéis metálicos. Esse é o método antigo que eles faziam antes, então só quem vem visitar consegue experimentar essa cerveja do barril. Cara, é deliciosa, deliciosa. Bem, mochileiros, obrigado pra quem ficou até o final do vídeo e viu inteiro todo esse meu dia aqui em Pilsen. Eu espero que vocês tenham gostado, eu achei o máximo. Foi muito massa, curti pra caralho. Eu recomendo pra que vocês façam esse bate-volta a partir de Praga, é bem facinho de fazer.
Se você ainda não me conhece, caiu nesse vídeo por acaso, fiquei sabendo que essa é uma viagem de vários dias aqui na República Tcheca, e além dela, existem vários outros países por onde eu estive viajando que vocês podem assistir aí nas playlists do meu canal. Tô deixando a playlist desta viagem aqui nesse card, aqui em cima. Por hoje seria isso, eu deixo aí embaixo nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, assim vocês podem me acompanhar em tempo real nas minhas viagens. Um abraço, Marco Atlântico.